Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós entenderemos sobre esse assunto, concordância verbal, relação entre o verbo e o sujeito, certo? Para iniciarmos, vamos começar pela definição. O que é concordância verbal? Então, a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Então, concordância verbal é essa harmonia entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito ele está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Isso é concordância verbal. Então vejamos aqui no exemplo abaixo. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Veja só, quem que adora? Eu. O pronome eu, ele está funcionando como sujeito do verbo adorar. Eu é um sujeito que está no singular, portanto, o verbo adorar, ele está conjugado, flexionado também no singular. Eu adoro. Ok, então está em perfeita harmonia aí. A concordância verbal, ela traduz os casos de flexão do verbo. Nós entenderemos aqui nesta aula os casos principais, tá? De concordância verbal, segundo as formas do sujeito. Então, o verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito, ok? Então, vejamos aqui o seguinte. Nós iremos começar com as regras para sujeito simples, tá? Quando aquele sujeito, ele é formado por apenas um núcleo, sujeito simples, e depois nós veremos os casos, né, as regras para sujeito composto, tá? Formado por dois ou mais núcleos, certo? Então vamos começar pelo sujeito coletivo. O sujeito coletivo é normalmente aquela palavra que aparece no singular, mas que se refere a mais de uma pessoa, né? A um conjunto de pessoas, enfim. As pessoas têm a errada mania de achar que quando o sujeito, por mais que ele apareça ali no singular, né, esse sujeito coletivo, como ele se refere a mais de uma pessoa, as pessoas acabam colocando o verbo no plural. Mas vamos entender melhor esse caso. O sujeito coletivo, ele sempre vai aparecer no singular, certo? Isso é um fato. Aquela palavra que aparece no singular para se referir a um conjunto. Então, nesta situação, o verbo ele fica sempre no singular. Por quê? Porque você não vai enxergar a ideologia por trás daquela palavra, mas sim você deve enxergar a palavra. Tudo bem? Então, vejamos aqui no exemplo. A multidão ultrapassou o limite. Quem que ultrapassou o limite? A multidão. Então, veja que a palavra multidão é o nosso núcleo do sujeito, certo? O núcleo do sujeito está no singular. Portanto, o verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. Ultrapassou. Veja só. O verbo ultrapassou aqui, ele está no singular para concordar com essa palavra multidão. Porém, entretanto, todavia, né, sabemos que existe as exceções, na verdade. Então, vamos ver aqui ao lado a exceção desse tipo de sujeito, né? Então, por outro lado, se o coletivo ele estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Como assim especificado, Úrsula? Vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz: a multidão ultrapassou. A multidão de quê? Você sabe? Não sabe, né? Não está especificado aqui. Mas, ao lado, nós temos agora a mesma frase, mas esse sujeito está especificado. A multidão de fãs
ultrapassou o limite. Veja só, agora eu sei de que essa multidão, né, é a multidão de fãs, tá certo? Então, como está especificado, o verbo ele pode ser conjugado tanto no singular como no plural. Veja só, o verbo aqui no primeiro exemplo, do lado direito, ele está no singular, porque ele ainda concorda com o núcleo do sujeito, que é a multidão. Mas esse verbo ele pode agora passar para o plural, concordando com a especificação do núcleo do sujeito. Veja só, a multidão de fãs ultrapassaram o limite, certo? Então, quando esse núcleo de sujeito coletivo, né, vier especificado, o verbo tanto pode ficar no singular, pode continuar para concordar com o núcleo do sujeito, como esse verbo pode ir para o plural, concordando com a especificação do núcleo do sujeito. Tudo bem até aí? Vamos para o segundo caso. Nós temos aqui no segundo caso coletivos partitivos, né? Ainda falando de sujeito coletivo, só que aqui são coletivos partitivos que dão ideia de partes. Vejamos aqui. O verbo ele pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos, tais como a maioria de. Veja só, a maioria de é um coletivo, né, que se refere a mais de uma pessoa, certo? Mas é um coletivo partitivo, que se refere a uma parte de um conjunto, né? Então, a maioria de, a maior parte de, grande número de. Quando aparecer essas expressões, né, o verbo tanto pode ficar no singular, como pode ir para o plural. Vejamos aqui o exemplo. Grande número dos presentes se retirou. Veja só, né? Quem é o sujeito do verbo retirou aqui? Quem se retirou? Grande número dos presentes. Nós temos aqui a expressão grande número, que está no singular. Portanto, o verbo continuou no singular para concordar com a expressão grande número, com esse coletivo partitivo, certo? Mas, veja como o verbo pode ir para o plural quando se refere a expressões partitivas, né? Grande número dos presentes se retiraram. Agora o verbo está no plural, concordando aqui, ó, com a especificação do coletivo partitivo, certo? Então, agora o verbo ele se refere a presentes, né? Na verdade, ele concorda com a palavra presente. Grande número dos presentes se retiraram. Ok? Tudo bem até aí? Vamos seguir. Terceiro caso, nós temos expressões mais de, menos de ou cerca de. Com essas expressões, né, nestes casos, o verbo ele vai para o plural concordando com o numeral. Então, com essas expressões, o que você vai ter que ficar de olho? No numeral, certo? Vamos ver aqui, ó. Mais de 2 pessoas chegaram antes do horário. Então, vemos aqui que nós temos a expressão mais de, o numeral é 2, então o verbo ele vai concordar com o numeral, tá certo? O verbo ele concorda com esse numeral. Então, mais de 2 chegaram, tudo bem? No quarto caso, nós temos indicações de datas. Veja só como é importante a questão das datas. O verbo ele deve concordar com a indicação numérica da data. Por exemplo, hoje são 2 de maio. Veja só, o verbo ele está no plural porque se refere a 2, tá? Então, por exemplo, eu estou gravando a minha aula hoje, 13 de setembro. Então, eu digo, hoje são 13 de setembro. São 13, porque o verbo na indicação de datas deve concordar com a indicação numérica da data, certo? Mas o verbo também ele pode concordar com a palavra dia. Se a palavra dia aparecer antes do número, né?
Então, o verbo ele vai para o singular. Veja só. Hoje é dia 2 de maio. Ou hoje é dia 13 de setembro. Certo? Então, aqui, no primeiro exemplo, o verbo está concordando com o numeral, com a indicação numérica da data. No segundo, o verbo ele está no singular porque ele concorda com a palavra dia, certo? Então, por isso que está no singular. Vamos seguir aqui. Nomes próprios, né? Então, com nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Então, fiquem atentos quando na frase aparecer um nome próprio, certo? Se esse nome próprio ele vier com artigo, o que acontece? Vejamos aqui no exemplo. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Quem que influencia o mundo? O que influenciam o mundo? Os Estados Unidos, certo? Então, a palavra Estados Unidos é um nome próprio, certo? E Estados Unidos está acompanhado de artigo. Então, o que acontece? O verbo ele vai para o plural. Agora, a palavra Estados Unidos, no segundo exemplo, está sem artigo ao lado. O que acontece? O verbo permanece no singular. Então, Estados Unidos influencia o mundo, ok? E com o artigo, o verbo ele vai para o plural. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Tudo bem? Vamos seguir aqui para o sexto caso. Pronome relativo que. Vocês sabem que o pronome relativo, ele retoma uma palavra que foi dita antes, certo? Vejamos aqui. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Então, você vai observar o que? Qual palavra vem antes do que? É aquela palavra que vem antes do que o verbo tem que concordar com essa palavra. Ok? Vejamos aqui. Fui eu que levei. Veja só. O verbo levei. Quem levei? Eu. Então, o verbo concordou com a palavra que veio antes da palavra que. Ok? Foste tu que levaste. O verbo concordando aqui com a palavra que veio antes da palavra que. Tu. Tu levaste. E o terceiro exemplo foi ele que levou. O verbo levou, essa forma aqui que o verbo se encontra, está concordando com a palavra que vem antes da palavra que é o pronome ele. Ele levou. Ok? Então, quando a gente colocar em uma frase o pronome que, você deve observar que o verbo ele vai concordar com a palavrinha que aparece antes do pronome que. Tudo bem até aí? Vamos seguir aqui para o sétimo caso, pronome relativo quem. Agora, prestem mais atenção ainda neste pronome. O verbo ele fica conjugado na terceira pessoa do singular. Entendido? Terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Por exemplo, o verbo cantar. Eu cantei, está na primeira pessoa do singular. Tu cantaste, está na segunda pessoa do singular. Ele cantou, está na terceira pessoa do singular. Então, o que acontece? Quando aparece o pronome relativo quem, o verbo deve estar na terceira pessoa do singular, certo? Então, também é correto que haja concordância do verbo com o antecedente do pronome. Então, tem esses dois casos quando o pronome quem se encontra na frase. Tá? Então, pode haver essas duas concordâncias. Então, vejamos aqui. Fui eu quem afirmou. Veja só. No primeiro exemplo aqui, o verbo não está concordando com a palavra que aparece antes do pronome quem. Ele não está concordando com o eu. Porque se eu conjugasse, né, o verbo afirmar na primeira pessoa, eu diria eu afirmei, tá?
Então, nesse caso, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, que o verbo ele ficou conjugado na terceira pessoa singular. Tá certo? Afirmou aqui está na terceira pessoa singular. Ele afirmou, ok? Então, por que está na terceira pessoa singular? Porque é uma das concordâncias do pronome relativo quem, tá? O verbo aparecer na terceira pessoa do singular. Mas também o verbo ele pode concordar com a palavra que aparece antes do pronome quem. Agora, ó, fui eu quem afirmei. Agora sim está concordando com a palavrinha que aparece antes do pronome relativo quem. Eu. Eu afirmei. Pode haver essas duas concordâncias com esse pronome relativo, tá? Ou o verbo vai para a terceira pessoa singular, ou o verbo concorda com o antecedente do pronome, tá? No oitavo caso, nós temos o seguinte: expressão um dos que. Essa expressão, na verdade, este é mais um dos casos em que tanto o verbo ele pode ser conjugado no singular como no plural. Quando aparece essa expressão um dos que, o verbo pode ir para o plural ou pode ficar no singular. O que acontece? Então, Sula, quando que eu devo colocar o verbo no plural ou no singular nesse caso? Quando você vai depender do que você quer destacar, na verdade, certo? Se você quer destacar a pessoa em si ou se você quer destacar um conjunto. Vejamos aqui no primeiro exemplo. Martinho Lutero foi um dos que, olha a expressão, um dos que, foi um dos que lutaram para que houvesse mais paz. Então, veja só. Aqui nós estamos falando que Martinho Lutero, ele foi um dentre outros que lutaram, né? Para que houvesse mais paz. Então, aqui a gente está destacando o conjunto, vamos dizer assim. Agora, no segundo caso, nós temos o verbo lutar no singular. Martinho Lutero foi um dos que lutou para que houvesse mais paz. Agora nós estamos o quê? Estamos destacando o Martinho Lutero, né? Que ele foi uma das figuras principais, né? Que lutou para que houvesse mais paz. Então aqui a gente destaca o Martinho Lutero em si. A gente destaca a pessoa de Martinho Lutero e não o conjunto que lutou, né? Então depende do que você quer destacar, tá? Quando aparecer essa expressão dos que. Tanto o verbo pode ir para o plural ou para o singular. Vai depender do que você quer destacar. Regras para sujeito composto. Então agora nós veremos, né, as regras quando aparece sujeito formado por dois ou mais núcleos. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Então nesta situação o verbo ele vai para o plural, tá? Quando esse sujeito ele é formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo ele vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Então, veja só. Vamos para a prática, para o exemplo que fica melhor de compreender. Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da noite. Então, veja só. Aqui nós temos um sujeito composto. Quem que chegaremos? Eu, tu e Cássio. Nós temos sujeito composto formado por diferentes pessoas gramaticais. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Cássio, posso substituir Cássio por ele. Então, terceira pessoa. Veja que nós temos aí pessoas gramaticais diferentes formando o sujeito. O que acontece quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes? O que acontece com o verbo? O verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Ou seja, a primeira pessoa singular tem prioridade, porque é a primeira que vem primeiro, né? Então, o verbo ele vai para o plural e vai concordar com a primeira pessoa, certo? Então, eu, tu e Cássio só chegaremos. Úrsula, por que aqui o verbo está no plural chegaremos e você disse que tem que concordar com a primeira pessoa por ordem de prioridade? Porque, vamos lá, o verbo chegar. A pessoa, eu chegarei, tu chegarás, ele chegará.
nós chegaremos, que é a primeira pessoa do plural, nós. Portanto, o verbo, como ele vai para o plural, ele vai para a primeira pessoa do plural, nós. Tudo bem? Eu, tu e Cássio só chegaremos ao fim da tarde. Então, aí, certo? O verbo ele foi para a primeira pessoa do plural. Nós chegaremos, certo? Vamos para o segundo exemplo para que fique mais claro. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento, tá? Aí é uma afirmação, né? Uma frase declarativa. Jair e eu conseguimos comprar um apartamento. Veja só, quem conseguiu comprar um apartamento? O Jair e eu, certo? Veja que o sujeito está formado por pessoas gramaticais diferentes. O eu, primeira pessoa, o Jair, a terceira, porque eu posso substituir o Jair por ele, certo? Como o verbo na concordância, aliás, na concordância verbal, deve concordar com esse sujeito, né, que é formado por diferentes pessoas gramaticais. Ele vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Quem é que está em ordem de prioridade nesse segundo caso? É o eu ou é o Jair? É o eu, é o pronome eu, primeira pessoa, tá? É por isso que aqui, ó, ficou assim. Jair e eu conseguimos, tá? Por quê? Porque o verbo ele está no plural, tá? E como ele vai concordar com a primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós conseguimos, certo? Por isso que o verbo está flexionado dessa maneira, tá bom? Agora, vejamos aqui o sujeito, tá? Sujeitos ligados por nem, tá? Por essa conjunção. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Por que vai para o plural? Porque esse nem, ele funciona como um conectivo de adição, tá? É como se fosse um e. Vejamos aqui. Nem chuva, nem frio. Entenderam a ideia de acréscimo? Nem isso e nem aquilo. Então, como ele funciona como uma conjunção aditiva, é por isso que o verbo ele vai para o plural. Nem chuva, nem frio são bem recebidos, tá? São. Veja que o verbo ser está no plural, porque se refere à chuva e ao frio. Simples, esse é simples, né? Então, sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um. Então, quando o sujeito ele aparecer seguido por uma dessas palavras, o que acontece? O verbo ele fica no singular. Vejamos aqui abaixo. Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Então, veja só. Após o sujeito, né, o sujeito seguido aí pela palavra ninguém, né, seguido por esse pronome indefinido, ninguém, o verbo, ele permaneceu no singular. Por quê? Porque é uma regra, né? Por mais que o sujeito aí seja composto, né? Mas ele veio seguido dessa palavra, tá? Então, o verbo, ele vai permanecer no singular, certo? Nosso último caso de hoje é os sujeitos ligados por ou. O que vai acontecer? O verbo ele concorda com a ideia transmitida. Então, esse caso aqui, pessoal, vocês vão ter que ter atenção redobrada, porque você vai ter que identificar a ideia, tá? Então, aqui é mais de interpretar. Vamos lá. Quando a ideia for de inclusão, de incluir algo, o verbo vai para o plural. Mas quando a ideia do ou, naquela frase, transmitir a ideia de exclusão, o verbo deverá estar no singular.
Vamos ver aqui. Doces ou chocolate desagradam ao menino. Então, veja só, aqui nós temos a ideia de inclusão, tá? Ou é isso ou aquilo. Nós estamos incluindo as opções que o menino vai ter, certo? Então, doces ou chocolate desagradam. Veja que o verbo vai estar no plural, por quê? Porque a ideia aí é de inclusão, certo? Agora, no segundo exemplo. Ana ou Maria conseguirá a vaga. Neste caso aqui, a ideia de exclusão, uma das duas é que conseguirá a vaga. Não vai ser as duas, né? Se uma conseguir a vaga, a outra vai ser excluída da vaga. Então, aqui, como a ideia de exclusão, o verbo está no singular. Ana ou Maria conseguirá, né? Não está no plural, é singular. Vamos para o último exemplo. Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Então, veja só. Aqui também a ideia de exclusão. É por isso que o verbo ele está no singular. A Laís ou a Elisa ganhará mais tempo. Uma das duas, e não as duas, né? Então, finalizamos a nossa aula de hoje, certo? Daqui a pouco estaremos na aula online, após essa videoaula, né? A aula vai ser online, então aguardem o link no grupo, tá certo? Até lá!